Olá pessoal, esse é o canal da professora Sandra Gonçalves e vamos a mais uma aula sobre cálculo com radicais, especificamente a parte de adição de radicais, ok meninos? Vamos lá. A princípio temos que aprender o que são radicais semelhantes. Vou colocar aqui o laser para facilitar. O que são radicais semelhantes? São aqueles que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Vamos aos exemplos. Aqui nós temos, olha, 5 raiz quadrada de 2 e 7 raiz quadrada de 2. Por que eles são radicais semelhantes? Porque aqui, olha, nós temos o mesmo índice, que quando não aparece, no caso é 2, é raiz quadrada. E aqui nós temos também o mesmo radicando. Então, olha, como nós temos raiz de 2 e raiz de 2 aqui, nós chamamos esses dois radicais de radicais semelhantes. Vamos a mais um exemplo. 5 vezes raiz cúbica de 4 e menos 6 raiz cúbica de 4. Como aqui, olha, os radicais são idênticos, tanto o índice, que é 3, tanto o radicando, que é 4, nós falamos que são dois aqui radicais semelhantes, dois exemplos, mais um exemplo de radicais semelhantes, ok? E vamos à parte da operação de adição de radicais. Como nós resolvemos? Nós conservamos nós somamos, melhor falando, os coeficientes e conservamos os radicais semelhantes. Lembrando de uma regra, só podemos somar os radicais que tiverem a semelhança, o índice o mesmo e o radicando o mesmo, como a gente viu na página anterior. Exemplo, 12 raiz quadrada de 2 mais 6 raiz quadrada de 2. Os coeficientes são os valores que ficam à esquerda das raízes. Aqui nós temos o 12 e o 6. Nós vamos somar 12 mais 6, 18. E vamos conservar o radical, raiz quadrada de 2. Resposta: 18 raiz quadrada de 2, entenderam? Vou colocar aqui mais um exemplo. 10 raiz quadrada de 5 menos 7 raiz quadrada de 5, o mesmo radical, observem. Só podemos somar ou diminuir radicais semelhantes. Viu, meninos? Nós vamos diminuir o 10 e o 7, que são os coeficientes, vai dar igual a 3, e conservamos a raiz de 5. Agora prestem atenção, e quando aparecem alguns radicais no exemplo, no exercício, que não são semelhantes, como este aqui, olha, nós temos 4 parcelas, todas com radicais. Observe, temos uma parcela com radical raiz de 5, mais outra aqui, e outras duas parcelas com radical raiz quadrada de 2. Nós podemos só somar ou diminuir os semelhantes. Eu vou fazer 10 raiz quadrada de 5 com menos 2 raiz quadrada de 5. E depois eu vou resolver 70 raiz quadrada de 2 com quem? Com menos 14 raiz quadrada de 2. Só organizar. O que eu estava explicando foi isso aqui, olha, só organizei, juntei raiz de 5 com raiz de 5 e raiz de 2 com esse último radical aqui, com a raiz de 2. E agora só resolver os semelhantes, diminuindo os coeficientes, 10 menos 2, 8, e conservo o meu radical. Aqui fica 8 raiz de 5, mais... Temos aqui 70 raiz quadrada de 2 menos 14 raiz quadrada de 2. Nós fazemos 70 menos 14, que vai dar igual a 56. Conservamos o sinal do 70.
porque ele é maior, e conservamos aqui, olha, repetimos o radical, tá? Resposta: 8 raiz de 5 mais 56 raiz de 2. Aqui finaliza a nossa resposta, não podemos somar mais o 8 e o 56, porque os radicais não são mais semelhantes. Aí para por aqui, olha. Ok? Esse assunto de adição de radicais, ele é muito útil para calcular o perímetro de regiões retangulares ou quadradas, tá? Temos aqui, olha, um retângulo. As medidas dos lados, as dimensões nesse exemplo são: o maior lado 4 raiz de 3 e o menor lado 2 raiz de 5. Lembrando que em um retângulo, a lateral, o lado de baixo tem a mesma medida que o lado de cima, e o lado direito vai ter a mesma largura, a mesma medida que o lado esquerdo, ok? O que é isso? O que é o perímetro? Perímetro, gente, pessoal, é o resultado da soma de todos os lados de qualquer figura, tá? Se aqui fosse um quadrado, todos os lados iriam ter o mesmo tamanho e a medida seria a mesma. Só usaria uma dessas medidas, mas aqui é um retângulo, eu vou ter dois pares de medidas iguais, tá? O lado de cima vai ser 4 raiz de 3, como o de baixo, e o lado esquerdo vai ser 2 raiz de 5, como o lado direito está aqui. E nós vamos somar. O perímetro é só você somar todos os lados. Temos aqui 4 raiz de 3, mais o lado de cima, novamente, mais 4 raiz de 3, e vamos somar o lado esquerdo com o direito. 2 raiz de 5 mais outro 2 raiz de 5, entenderam? Vão ser duas parcelas de 4 raiz de 3, mais duas parcelas de 2 raiz de 5. Como resolver? Só posso somar, operar, somar com os radicais semelhantes. Eu vou somar o radical raiz de 3 com raiz de 3, e vou somar o radical raiz de 5 com raiz de 5. Vamos lá. 4 mais 4, lembrando que só somamos os números que aparecem à esquerda das raízes. 4 mais 4, 8, e repetimos a raiz. 8 raiz de 3, mais, repetimos esse mais, e agora vamos somar os outros dois lados. Apenas os coeficientes. 2 mais 2, 4, e conservamos a raiz de 5. Paramos por aqui. Gente, por quê? Porque aqui, olha, os radicais são diferentes. Já não são mais radicais semelhantes, não podemos continuar, é regra, tá? Vamos a mais um exemplo de cálculo do perímetro. Mais uma região retangular. Agora eu coloquei os valores maiorzinhos, assim, olha, 4 raiz de 3, um valor com raiz, mais 2, eu tô dizendo que esse lado, como o lado de cima, que tem o mesmo tamanho, é 4 raiz de 3 mais 2, e o lado direito, assim como o lado esquerdo, vai ser igual a 2 raiz de 3 mais 1. Coloquei entre parênteses para organizar melhor, certo? Lembrando mais uma vez, o que é perímetro? É o resultado da soma de todos os lados da figura. Se a figura tiver 5 lados, vai ser a soma das medidas dos 5 lados. Se a figura tiver 6 lados, a soma das medidas dos 6 lados. Aqui eu vou somar os 4 lados, o de cima mais o de baixo, o direito mais o esquerdo, ok? E vamos lá. Vou somar primeiro esse lado, essa lateral de baixo com a lateral de cima, o lado de baixo com o de cima.
4 raiz de 3 mais 2 mais ele mesmo. Depois eu vou somar 2 raiz de 3 mais 1 com ele mesmo, certo? Entenderam? Estarei somando o lado de cima com o de baixo, que tem a mesma medida, são iguais a esse valor. E vou somar o lado direito com o lado esquerdo, que também são iguais. Vamos lá? 4 mais 4, raiz de 3, vai ser igual a 8 raiz de 3. Vou somar aqui, olha, 2 mais 2, mais 4. Aqui novamente, 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, vai ser 4 raiz de 3. Mais 1, vai ser igual a mais 2. 1 mais 1 é 2. E agora vou somar o que sobrou aqui. Eles ainda são semelhantes. 8 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 vai ser igual a 12 raiz de 3. E os números inteiros, 4 mais 2 vai ser igual a 6, a mais 6. Então, resposta final, 12 raiz quadrada de 3 mais 6. Se alguém estiver pensando aí, professora, eu posso somar as raízes, todas as 4 de uma vez? Pode. Se forem todas semelhantes, pode sim. Eu poderia fazer 4, como são todas semelhantes, o radical é raiz de 3, eu poderia fazer assim também. 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. Conservo o radical, 12 raiz de 3. E posso também somar todos os meus números inteiros. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. E 5 mais 1, 6. Muito obrigada. Essa aula acaba aqui.